Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E que o pedirdes ao Pai em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 3, sexta-feira, hoje a igreja celebra a festa litúrgica de São Filipe e São Tiago, apóstolos. Essa leitura que nós lemos do Evangelho é uma leitura que nós meditamos ela agora, dias passados. Então eu gostaria de pedir licença para que a gente pudesse comentar um pouquinho a primeira leitura, uma vez que uma leitura aqui está completando a outra, e hoje é dia dos apóstolos. E nós vamos entender o quanto a primeira leitura de hoje também é importante para cada um de nós. A primeira leitura de 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo maravilhoso da primeira carta aos Coríntios, inclusive que São Paulo dedica a falar da ressurreição de Cristo. Diz assim: Irmãos, eu quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, que recebeste, e no qual estáis firmes. Por eles sois salvos, se o estáis guardando, tal como ele foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Eu gostaria de parar já aqui, nessa primeira leitura. Por quê? Porque isso aqui é de uma profundidade para nós impressionante. Veja, São Paulo está lembrando a nós que somos seguidores de Cristo, que nós precisamos ficar firmes no evangelho que ele pregou. Ele mesmo vai dizer, mais abaixo no texto, que eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, como São Paulo, falando lá na carta aos Gálatas, ele diz que não existe dois evangelhos. Existe apenas pessoas semeando a confusão no meio do povo. E aquele que pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos, seja ele anátema. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque nós precisamos ficar firmes, cada um de nós, na palavra de Deus. No evangelho, tal como ele é, tal como ele foi pregado por Cristo. Isso aqui é interessante porque, veja, os apóstolos, a missão dos apóstolos, e eu disse isso em algumas meditações passadas, que o sentido de ser do Papa, por exemplo, é guardar a fé. Para que esse evangelho, que a palavra evangelho significa boa nova, para que essa boa notícia ela chegasse até nós, 2000 e poucos anos depois, aquela mensagem chegasse íntegra, não deturpada, mas que essa mensagem chegasse íntegra a cada um de nós. Então o pessoal, por exemplo, do método histórico crítico, que critica tudo, eu não estou dizendo que a crítica seja algo ruim. A crítica literária, no seu bom sentido da palavra, ela é boa. Mas há uma desconstrução de propósito da palavra de Deus. Porque se o demônio não pode nos apartar totalmente da Bíblia, ele nos causa confusão na cabeça. Para que a gente não receba a palavra integralmente. Ou como diz lá a parábola do semeador, que nós recebamos a palavra
em terrenos não apropriados para que essa palavra ela possa germinar. Então significa que a palavra precisa ser autêntica, mas o terreno precisa acolher essa palavra como palavra de verdade. Esse aqui é o segredo para nós. Então nós precisamos estar firmes nessa palavra, alicerçado, né? Por quê? Porque se nós estivermos guardando essa palavra, nós seremos salvos. E ele inclusive diz, de outro modo, então vocês teriam abraçado a fé em vão. E aqui, o que São Paulo quer dizer para nós? São Paulo está querendo dizer para nós que existe um conteúdo de fé a ser crido, irmãos. Existe um conteúdo de fé a ser crido. O conteúdo de fé que nós cremos, São Paulo dá uma palhinha aqui, que Jesus ele morreu, que ele ressuscitou e que, segundo as Escrituras, ele apareceu a muitas pessoas. Ora, o que São Paulo está dizendo? São Paulo está nos dando o conteúdo da fé. Então, se nós perguntarmos em uma palavra, em que nós cremos? Ora, nós cremos nos 12 artigos que está lá no Credo Católico. Lá está a síntese, lá está o resumo da nossa fé. Essa é a fé, é o credo, que está lá, para a gente crer. Esse é o conteúdo da fé. De maneira que, se por exemplo, se nós não cumprimos um dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos de Deus, ou os 5 mandamentos que a igreja nos coloca, isso acontece que nós estamos então em pecado. Né? Dizendo assim, né? Falando de uma palavra mais clara. Eu não preciso, para estar em pecado mortal, descumprir os 10 mandamentos. Basta eu descumprir um mandamento dos 10 e eu já estarei em pecado mortal. Aqui eu não quero entrar no mérito de dizer, né, quando é que existe um pecado mortal, porque precisa haver 3 condições para que haja pecado mortal. Você precisa ser livre, você precisa ter conhecimento de que é pecado e precisa ter matéria grave. Se há essas 3 condições, se você sabe que é pecado, se você é livre para cometer pecado, e se há matéria grave, e a matéria aqui são o conteúdo da fé, os 10 mandamentos, então aconteceu um pecado mortal. E isso é o que o catecismo ensina. Né? De maneira que, se você não acredita, ou você desacredita de um dos 12 artigos do credo, que são artigos dogmáticos, então nós incorremos em heresia. É assim, é simples assim. O que São Paulo está dizendo para nós hoje, nessa palavra, é que nós precisamos ficar firmes, e em outra palavra, em Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 1, ele diz assim, que nós temos que estar firme nos escritos e nas palavras. Ora, isso que São Paulo diz é extraordinário. O que ele está dizendo? Que nós temos que estar firme na escritura e na tradição. Escritura e tradição, que é a fonte da revelação. Claro, alicerçada por um tripé, porque senão não tem o menor sentido de ser, que se chama magistério da igreja. Se nós estamos alicerçados nesse tripé, o edifício fica em pé. Fica em pé. Porque não adianta você ter a escritura e não ter quem a interprete para você. E aí pode ser o caso de que a gente não fique firme naquela doutrina, porque não interpretamos segundo o Espírito para aquela leitura foi criada, aquela leitura foi inspirada, e isso é um problema também. Ou se a gente fica com só a escritura e não abraça a tradição, a gente não consegue abarcar o conteúdo total da revelação, porque afinal, quem deixou a revelação para a gente, definiu o capítulo, o versículo, disse que o cânon, esses 73 livros são livros inspirados, foi a igreja, então também nós ficamos capenga. E se a gente não abraça o magistério, a mesma coisa, porque não vamos ter aquele que Jesus deixou, aquela instituição que Jesus deixou, para interpretar legitimamente a Sagrada Escritura para cada um de nós. E aqui nem quero entrar no mérito dos sentidos da Escritura, né? Os 4 sentidos da Escritura que Santo Tomás nos ensina a ler a Sagrada Escritura, o sentido literal, que é o mais importante e que não muda e que não pode mudar, e o sentido espiritual, que se divide em 3, alegórico, moral e anagógico. Ou seja, aquilo que eu devo crer, aquilo que eu devo fazer e para onde eu estou caminhando. Ora, se nós fazemos uma leitura da Sagrada Escritura apoiado nesse tripé maravilhoso, seguindo os 5 sentidos de Santo Tomás,
Irmãos, com certeza nós vamos estar alicerçados na fé de Filipe, na fé de São Tiago, que foram apóstolos, que pregaram o evangelho. Me lembra até aqui de Filipe, por exemplo, há de a gente lembrar a passagem, por exemplo, quanto é importante que tenha alguém que explique a escritura para nós. Aquele eunuco da rainha de Candace que estava lá, indo para a festa, né, em Jerusalém, no meio do caminho ele lia o profeta Isaías, diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Então, o Espírito falou para ele, Filipe foi lá e Filipe explicou as escrituras para ele. E olha, esse texto que você está lendo, que você não entende o que você está lendo, está falando de Jesus. Ele lia, diz lá o texto, ele lia o profeta Isaías, né, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e Filipe imediatamente lhe anuncia o Cristo. Ora, esse que você está lendo aí, essa passagem está falando de Jesus. Jesus de Nazaré. Olha que coisa maravilhosa. Qual foi o resultado disso? Ora, a conversão daquele ministro da rainha de Candace. Foi a conversão dele. Ele falou, eu quero ser batizado. Imediatamente pararam o carro, Filipe desceu com ele, levou ele às águas, batizou ele, né? Batizou ele imediatamente. E aquele homem se tornou um homem cristão. Por quê? Porque São Paulo diz na carta aos Romanos que a fé ela vem pelo ouvido, pela pregação da palavra. Mas não adianta a pregação se não tiver quem explique. Quem explique o texto bíblico. A fé entra, mas é preciso então agora dar forma à nossa fé. Porque São Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que a fé ela age pela caridade. Então a fé que ainda está informe, ela precisa ser formada pela caridade. E claro, a partir daí, meus irmãos, há uma união perfeita com Deus e há um alicerce sólido construído. Então, o que essas leituras de hoje, tanto o Evangelho, Jesus dizendo que ele é caminho, verdade e vida, quanto a primeira leitura que nós falamos um pouco dela, e hoje falando da festa de São Filipe e São Tiago, dois que deram a vida por Jesus, que foram mártires, né, que morreram por causa da fé, por causa desta pregação, e não arredaram 1 milímetro nem para lá e nem para cá a respeito da verdade, e morreram porque anunciaram integralmente, sem tirar ou sem acrescentar nada daquilo que Jesus pregou e enviou a pregá-los. Por isso eles deram a vida. E nós, qual a nossa missão? Anunciar do mesmo jeito e ficar firme na mesma palavra de nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar hoje na festa de São Filipe, de São Tiago, e que você possa, eu e você, nós possamos, né? A fé não é algo que você mata por ela, mas é algo que você morre por ela. É algo que você dá a vida por ela. Nós não matamos em nome da fé, nós morremos em nome dessa fé. Nós consumimos a nossa vida, nós damos a nossa vida, porque essa fé, segundo a primeira leitura que nós lemos de 1 Coríntios, ela é o que nos pode nos salvar. Como diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.